Oi, gente, prazer. Eu sou Sara Teixeira. Eu sou Sara Oliveira. E a gente faz parte do terceiro ano do ensino médio do Colégio Almeida Gasparim. Então, a gente vai falar com vocês sobre uma obra chamada Angústia, do Graciliano Ramos. E nesse vídeo vocês vão encontrar tanto a importância dessa obra para o país, tanto a importância de se ler essa obra durante o ensino médio, tanto alguns temas de redações que você pode citar essa obra e até mesmo alguns trechos. E também a gente vai fazer um resumo sobre o final desse livro. Bom, para começar, vamos primeiro falar da importância dessa obra para o país. Bom, essa obra ela foi publicada em 1936 durante a ditadura Vargas, enquanto Graciliano Ramos foi preso, acusado de ser um militante comunista. E nessa obra ele faz uma crítica social, onde as pessoas valorizam mais o poder monetário, como por exemplo a Marina, que trocou o Luiz pelo João Tavares só porque ele tinha um poder aquisitivo maior. Bom, já o segundo ponto é a importância dessa obra para se ler no ensino médio. Bom, um dos pontos mais importantes é que essa obra ela faz parte de uma das listas literárias de obras de grandes vestibulares, como por exemplo a FUVEST. E também um outro ponto importante é porque ela fez parte de um período histórico muito importante do nosso país. Que no caso a gente estuda durante o ensino médio. Em questão a ver com ela ser exigida pela FUVEST, para quem não sabe, é uma porta de entrada para uma grande universidade, que no caso é a USP. E caso você queira fazer essa universidade durante, no caso, a prova... Ai, tudo bem, vai ficar perto. Caso você queira fazer essa prova durante os anos de 2022, 2023 e 2024, então é sim necessário que você leia essa obra, que você estude sobre essa obra, porque ela vai ser exigida durante esse período de tempo pela FUVEST. Bom, agora a gente vai falar sobre o ponto 3 e o ponto 4 que a gente vai abordar. O ponto 3 é alguns trechos dessa obra que você pode usar em redações. Já o ponto 4, alguns temas que você consegue usar nessa obra. O primeiro tema que a gente vai falar é sobre a perda dos pais durante a infância, ou seja, a perda dos responsáveis e possivelmente das suas consequências. Então a gente tem o seguinte trecho. A casa era dos outros, o defunto era dos outros. Eu estava ali como um bichinho abandonado, encolhido na prensa que apodrecia. Então, no caso, essa obra ela pode ser usada tanto, por exemplo, você usar ela como introdução de algum tema, que como eu falei antes, seria sobre a perda dos pais, dos responsáveis durante a infância, e você pode falar sobre as consequências, assim como você pode usar ela como um argumento, ou seja, quando você tem o seu segundo parágrafo ou o seu terceiro parágrafo, lá no meio, né, porque tem 3 períodos, no caso o segundo parágrafo é dividido em 3 períodos, a introdução do seu argumento, o seu argumento e depois um finalzinho da sua conclusão desse argumento, ou seja, você relacionando com o mundo atual. E no caso você pode colocar esse trecho ou falar sobre essa obra que mostra isso no meio da sua redação, no caso, ou seja, no meio do seu parágrafo. Ainda relacionado um pouco à angústia, né, se caso for um tema de redação, você pode comentar sobre algumas coisas, como por exemplo, o Luiz, né, que é o nosso personagem principal, ouvindo vozes à sua cabeça, por conta dessa angústia dele. Por exemplo, a gente tem um trecho. Fechava os ouvidos para não perceber aquilo. As vozes continuavam cada vez mais fortes. Essa angústia fez até mesmo com que o personagem não conseguisse nem sequer se concentrar nas suas atividades preferidas, como por exemplo, era a leitura. Então, se caso o tema da redação for angústia, alguma coisa assim, você quiser falar sobre o que ela causa numa pessoa, você pode usar isso essa obra como um argumento, que nem eu tinha falado, né, no meio do seu segundo parágrafo. O que acontece? Como essa angústia, como eu tinha falado, que fica fazendo com que ele não se concentre direito, também aconteceu o quê? Por conta de alguns sons e por misturado com essa angústia que ele tinha, por conta de alguns sons, como por exemplo o som da vizinhança, dos ratos, ou simplesmente dos móveis, fazem com que ele volte a se matutar novamente sobre aquele assunto inicial, que era a Marina e o Julião Tavares, que ele tanto estava preocupado, que ele tanto estava angustiado. Então, temos aí também esse outro ponto. Outro assunto também, que daí esse sim a gente acredita que é mais fácil de cair numa redação, seria no caso a violência. Por quê? Porque o Luiz, por conta novamente, por conta dessa angústia que ele tinha e tudo mais,
dessas questões que estavam nele, ele fica com uma vontade muito grande de fazer mal ao Julião, né? O Julião Tavares, que no caso era o amante de sua noiva. Então, a gente trouxe esse seguinte trecho para vocês. Eu fervi de raiva. Se tivesse encontrado o Julião Tavares naquele dia, um de nós teria ficado estirado na rua. Portanto, dá pra gente usar essa obra de arte novamente para uma introdução de alguma redação que comente sobre a violência. Dessa forma, dá pra gente usar essa obra, no caso, esse trecho dessa obra, para fazer uma introdução sobre alguma redação sobre o excesso de violência, sobre violência. Então, agora a gente vai fazer um breve resumo para vocês sobre como foram as últimas páginas dessa obra. Bom, as últimas páginas, os últimos capítulos dessa obra já começam com o Luiz, depois de ter matado o Tavares, e tava a Vitória, que é a criada dele, e o Luiz juntas. Só que o Luiz, ele tava tentando pensar numa possibilidade de se livrar das roupas que ele tinha usado no dia para matar o Tavares. Então ele decide pedir para a Vitória sair de sua casa para lavar suas roupas sujas, e quando ela sai, ele começa a desfiar as roupas. E nisso ele fica todo naquele pensamento, lembrando de tudo que tinha acontecido, de toda aquela angústia que ele estava sentindo, de todos os machucados, de todas as roupas sujas que ele estava. E então ele decide ficar observando a janela, observando lá de fora da sua casa na janela. E nisso ele vê duas pessoas se aproximando de sua casa. E ele já fica naquele desespero, pensando se aquelas duas pessoas seriam alguns policiais disfarçados. E até mesmo alguém que tenha descobrido que tinha feito. E no livro não fala exatamente do que essas duas pessoas conversaram com o Luiz. Mas o livro ele fala mais sobre toda aquela angústia, todo aquele desespero que ele estava sentindo. Aí após aquelas duas pessoas saírem de sua casa, o Luiz já fica meio, meu Deus, será que me descobriram? Será que eu vou ser preso? E ele pensa na possibilidade de ser preso, e ele até mesmo pensa na possibilidade de escrever esse mesmo livro, que é Angústia, como que ele iria escrever esse livro na prisão. Como por exemplo, no trecho... O livro só poderia ser escrito na prisão. Em cima das pedras, na esteira, na rede, sobre as cortinas de porta-mão. Um livro escrito a lápis, nas margens de jornais velhos. E em suas duas últimas páginas, principalmente na última página, a gente vê que o personagem já está totalmente angustiado, já está totalmente tomado por sua angústia. É tanto que ele não consegue mais diferenciar o que é verdade ou não é, o que é realidade ou se isso é coisa da sua cabeça. Então, os sons da vizinhança, as coisas acontecendo, até as pessoas vindo ver ele não sabe mais o que é ou não é realidade, ele não sabe se isso são coisas da sua cabeça. E dessa forma, nas suas últimas páginas, principalmente no seu finalzinho do livro, a gente vê que o personagem ele já está totalmente tomado, todas as coisas que acontecem na sua cabeça é apenas uma mistura entre a realidade das coisas que realmente aconteceram e das coisas que eram lembrança dele, ou seja, é tudo uma mistura. Não, eu suporto! É isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Gente, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente tira. Tá bom? Tchau!